Sendo uma das maiores celebridades do cinema ficcional desde a sua primeira aparição em 1933, King Kong em toda a sua trajetória acumulou diversas dúvidas, despertou muita curiosidade e em 2021 se tornou literalmente um gigante para lutar contra o seu rival Godzilla, o que claramente chamou a atenção do público. Até porque não é pra menos, né? King Kong realmente virou um deus, sendo até intitulado de God Kong. Então, em meio a todo esse hype e dúvidas sobre esse personagem mais do que inusitado, nós aqui da Casa dos Curiosos resolvemos separar para vocês 5 curiosidades sobre o King Kong. Ficou curioso? Aí sim! Então faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo para saber exatamente tudo sobre este gorila mais conhecido do cinema. Mas antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também ativar o sininho de notificação ao lado. Postamos vídeos todos os dias por aqui, então sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado para ficar por dentro de tudo. Já se inscreveu? Deixou aquele like daorinha? Boa! Agora sem enrolação, bora pro vídeo. Seja bem-vindo à Casa dos Curiosos, a sua casa para extrair curiosidade ao extremo. E nesse vídeo vamos te apresentar 5 curiosidades sobre o King Kong. Quinto lugar, assassino cruel. A maioria das pessoas acham que King Kong é um monstro feroz, sem coração, incapaz de sentir algo ou transmitir qualquer forma de afeto, carinho ou confiança para alguém, principalmente para um simples ser humano como nós. Porém, levando em consideração seu tamanho, é visto que na verdade King Kong é mais fácil de se simpatizar do que era imaginado. Por exemplo, a foto final da fera caída morta na rua de Nova York é o retrato perfeito de um clássico monstro assustado, perdido e principalmente incompreendido. No próprio filme de 2017, Skull Island, é visto que a criatura está somente protegendo sua ilha, onde na mesma ele nasceu e perdeu sua família. Logo, Kong seria o guardião, protegendo aquele local incansavelmente. Em vários momentos de seus filmes, são vistos cenas violentas, afinal, essa é a ideia dos filmes. Porém, o que choca são as cenas de simpatia em alguns momentos, onde fazem todos se perguntarem se isso seria algo realmente possível. E sim, é possível. Quarto lugar, King Kong vs Frankenstein. Você sabia que um dos primeiros universos compartilhados do cinema foi com o roteiro do filme King Kong vs Frankenstein? Pois é, esse era pra ter sido um dos primeiros inimigos reais do gorila gigante. E claro, o público adora um mashup de filmes com monstros assustadores. King Kong vs Frankenstein foi originalmente um dos projetos dos sonhos de Willis O'Brien, animador da primeira versão de King Kong em 1933, e isso realmente quase aconteceu, se não fosse por outros acasos cometidos contra o lançamento dessa ideia a público. Caso tivesse sido aprovada, naquela mesma época era para King Kong ter ficado cara a cara com o terrível monstro Frankenstein. Infelizmente, nenhum estúdio teve coragem de comprar essa ideia, e o roteiro foi futuramente vendido para outro estúdio, que substituiu Frankenstein por Godzilla. Sim, pessoal, Godzilla vs King Kong não é uma ideia de agora, ela já é estudada e pensada há muito tempo. Terceiro lugar, Empire State Building e Fay Wray. No primeiro filme de King Kong, em 1933, a atriz Fay Wray assumiu o papel da personagem tão conhecida Ann Darrow, da qual foi capturada pela fera e levada pelo próprio Kong para cima do Empire State Building, um dos prédios mais altos de Nova York, onde essa cena mais tarde ficaria sendo conhecida como um clássico do cinema até nos dias de hoje. O que acontece é que o tempo se passou e, assim como todo mundo, Fay Wray não deixou de envelhecer, onde em 8 de agosto de 2004 acabou falecendo na ilha de Manhattan, também em Nova York. 2 dias depois de sua morte, as luzes de todo o Empire State Building foram apagadas por 15 minutos, em homenagem à sua escalada lendária ao topo do edifício junto a King Kong. Salve galera, estão curtindo o vídeo? Sabiam que tem mais vídeos como esse nesse card que está aparecendo agora na sua tela? Pois é só assistir se quiser. Agora sem enrolação, bora voltar pro vídeo. Segundo lugar, não possui altura definitiva. Diferente dos demais monstros do cinema, King Kong não possui um tamanho definitivo, o que pode facilmente chocar as pessoas ao descobrirem que seu tamanho é um dos mais variados de toda essa cultura legionária de grandes monstros. O tamanho do gorila King Kong já variou de 8 a 37 metros de altura desde sua primeira aparição, ainda em 33, onde em meio a todas essas décadas passadas, roteiros foram sendo alterados e modificações fizeram-se necessárias, e isso, claro, inclui o tamanho. Porém, vale lembrar que desde quando King Kong nasceu, ele ainda está em fase de crescimento, onde logo nos primeiros filmes, aquele King Kong estava sendo retratado ainda como sua versão ainda mais jovem. Os próprios produtores da Ilha da Caveira já tinham comentado sobre isso em 2017, já que muitos fãs se questionaram sobre o tamanho do gorila naquela época, do qual estava com mais de 30 metros de altura, e a produção do filme se pronunciou dizendo: Kong ainda é um adolescente e está crescendo, logo alcançará o seu papel de alfa. Bom, naquela época, Kong estava com mais de 30 metros. O que podemos esperar agora é um Kong com no mínimo 100 metros de altura, para poder lutar com
contra o seu rival Godzilla. E aí, o que vocês acham? Deixe seu comentário aqui embaixo dando sua opinião sobre o tamanho de Kong. Primeiro lugar, a origem do nome. Originalmente, o nome do gorila mais famoso do cinema mundial era para ser a Besta, porém esse não é um nome direto ao personagem, e sim referindo-se a um monstro. O que aconteceu foi que os grandes executivos e críticos acharam o nome um tanto quanto genérico, o que mais tarde acabaria ocasionando na então mudança do mesmo. Mas se você achou que o nome King Kong foi completamente pensado por séries de equipes e brutalmente trabalhado para que chegasse ao consenso de King Kong, bom, você está errado. O que na verdade aconteceu foi que Cooper, o então diretor de King Kong, tinha um fascínio apaixonante por palavras que começam com a letra K, que acabou dando a ideia de Kong. Porém, novamente a crítica veio reclamar, achando que as pessoas confundiram com outro estilo de filme, porém dessa vez foi sugerido a palavra King na frente, que em português significa rei. Depois de lançado o Rei Kong, se encaixou perfeitamente entre o público, sendo mais fácil de lembrar e chamar muita atenção por onde era visto, já que a palavra rei é sinônimo de empoderamento. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Querem ver mais? Então assista esses dois vídeos que estão aparecendo agora na sua tela para mais curiosidades, somente aqui na Casa dos Curiosos, o seu canal com vídeos diários para extrair sua curiosidade ao extremo. E esse foi 5 curiosidades sobre o King Kong. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever e até a próxima!